Finalmente chegamos na essência verdadeira desse anime, que é pura lágrima, desespero, dor, sofrimento. Ninguém tem um passado feliz nessa história e eu posso provar pra vocês. Aliás, curioso, né? Hoje é Dia das Mães e a história envolveu uma mãe de uma maneira, assim, não muito legal. Enfim, vamos comentar tudo o que aconteceu, porque além disso, esse episódio trouxe mais um pouquinho de batalha, flashback, é claro, inclusive, de um Hashira, um dos pilares de Demon Slayer, e cenas originais, coisas que não tinham no mangá e vieram brilhantemente para o anime. Eu tô muito feliz, então bora comentar. Olá, eu sou a Gabi Xavier e todos os domingos nesse canal você encontra comentários sem spoilers do mangá sobre o anime de Demon Slayer. Lembrando, é sem spoiler do mangá, mas é claro que eu vou falar de tudo o que aconteceu dessa vez no episódio 6 da terceira temporada. Episódio esse que foi um dos meus favoritos até agora, não porque, nossa, animação brilhante, isso a gente teve no episódio passado, ou porque teve muita luta, mas porque chegamos num ponto que me atrai muito nessa história, que são os momentos de desenvolver passados, história e camada desses personagens que não são simplesmente pilares fortões ou um garoto ranzinza que fica gritando que quer ser também um pilar. Na verdade, muitos desses que estão na luta de frente contra os Onis têm eles mesmos, assim como Nezuko e Tanjiro, um passado muito triste relacionado a essas criaturas. E o que a gente viu hoje, é claro, foi só mais uma pequena amostra disso. E que felicidade saber que o anime tomou o seu tempo e se deu ali o direito de incluir mais cenas. Não é que mudou a história, mas trouxe mais desenvolvimento, ainda que sutil, nesses breves instantes a mais e originais na relação dos irmãos de Genya e Sanemi, os dois jovens Shinazugawa que sorriam, que não tinham cicatrizes. Inclusive, aqui a gente descobriu como essas cicatrizes apareceram. Que momento triste e como a história deles ressona de alguma forma o que a gente viu também dos irmãos Kamado. E da mesma forma que pra mim esses detalhes são importantes, também é importante eu dizer pra você que acaba hoje só uma camiseta e um blusão com estampa, por exemplo, inspirada em Demon Slayer, várias opções em loja.com.br/Gabi-Xavier, e as duas coisas, blusão e camiseta, você leva num precinho só até hoje. Promoção aqui na tela pra você, é só depois do vídeo você entrar no link, colocar no carrinho a camiseta e o blusão que você escolher, aplicar o cupom que tá na tela e pronto, o preço é fixo. Episódio 6 adaptou uma quantidade um pouco menor de capítulos do que a média que a gente tinha até então, de 3 capítulos em média para episódio, mas isso é natural porque, apesar de haver muitas cenas de batalha ainda, nós tivemos um momento de história, de contação, de drama, que precisava de um tempo pra gente sentir as falas, os acontecimentos, consequências, e também, é claro, houve inclusão de cenas extras. Então, ao invés de adaptar 3 capítulos, a gente pegou o finalzinho do capítulo 113, 114 e 115 praticamente completo. Faltou uma página. Deu ali uma média de 2 capítulos e um tantinho, não chega nem perto de 2,5, o que não é tão discrepante do ritmo de Demon Slayer e ficou perfeito para o estilo de episódio que tivemos hoje. E o episódio começa, na verdade, com Genya. Genya, que tinha aparecido no final do anterior com uma cara distorcida, os dentes ali afiados, babando, o olho preto, veias na cara, parecia um Oni. Realmente é isso, inclusive, que o Tanjiro pensa brevemente, mas o Tanjiro não o identifica como alguém que é um Oni em momento algum. Fica um mistério até esse ponto, sim, sobre o que está acontecendo com o corpo do Genya. Nós vemos que ele tem ali a área de sangramento no abdômen, onde ele foi ferido gravemente e num ponto vital há pouco tempo nessa batalha, em episódios anteriores, mas ele não parece estar sangrando de novo. Então você vê que o corpo dele, assim como um dente reapareceu, de alguma forma ali tá contendo vários ferimentos. Ele tá conseguindo sobreviver apesar de feridas mortais para um humano comum. Vou já puxar um link aqui com o final do episódio, quer dizer, com um pós-crédito, aquela parte engraçadinha, em que Tanjiro comenta, quer dizer, ele lembra ali que desde que chegaram na Mansão das Borboletas, é comentário ou é uma percepção geral que Genya não tá se alimentando ou não tá se alimentando muito bem. O que tá acontecendo com esse garoto, que inclusive, de novo, vou relembrar aqui, apesar das esquisitices com seu corpo, não é identificado, por exemplo, pelo Tanjiro ou pelos outros demônios como um Oni, aí a gente tem que aguardar pra entender, porque a coisa não tá desacelerando, não tá tendo tempo de conversar, embora eles tenham um momentinho de conversa. A gente não tem Inosuke e Zenitsu, mas a interação entre Tanjiro e o Genya serve de humor também nesse momento desse episódio, no meio do caos,
o Tanjiro tinha acabado de cortar a cabeça de 4, quer dizer, de 3 daqueles demônios das emoções, e o Genya tinha cortado de outro, que era o da tristeza que restava. E a esperança do Tanjiro é que o funcionamento para derrotar esses demônios fosse equivalente ao do Gyutaro com a sua irmã. Cortou o pescoço dos dois ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, eles morreriam. Só que aquele golpe com a espada de fogo do Tanjiro, ele realmente meio que cauteriza os ferimentos ali e faz com que a regeneração dos Onis fosse mais lenta, mas apesar de doer mais e ser mais lenta, a regeneração continuava, não era o ponto fraco. Ele não conseguiria matar os Onis apenas cortando a cabeça. Aliás, fica o detalhe que nesse episódio o Tanjiro mais de uma vez reutilizou aquela técnica depois do bush ali do fogo da sua irmã, e toda vez que ele utilizava a técnica de fogo com a sua espada flamejante, a sua cicatriz na sua testa adquiria uma forma de chamas. Isso foi bem mostrado no episódio passado, mas vejam que nesse episódio 6 a gente abre com o Tanjiro com a cicatriz de formato normal, e depois quando ele vai fazer esse golpe a cicatriz muda de forma de novo e ele fica nesse processo mais de uma vez. Se você quiser entender com um pouquinho mais de spoiler sobre essa cicatriz, a espada e o que isso tudo tem a ver, fiz um vídeo anteontem, se não me engano, mas nessa semana, sobre a cicatriz do Tanjiro para você ver depois desse vídeo, se quiser saber de mais detalhes. O humor ali foi para mostrar que o Tanjiro continua olhando para o Genya com total inocência, não só porque ele identifica no Genya uma pessoa ou um ser que não é maldoso, mas também ali quando o Genya tá o tempo todo dizendo: ah, você quer me desviar para outro canto, mas eu vou ser o Hashira, você não matou a Lua Superior número 6 sozinho, quem vai matar essa aqui sou eu, porque ele quer matar uma Lua Superior para ser um Hashira, e a gente entende lá no final do episódio por que ele tem tanto esse intuito. E o Tanjiro, gente, ele não é o protagonista no estilo, sei lá, mais antigo do shonen, que quer ser o cara mais forte de todos. Não, ele tem um propósito muito certo e único, que é lutar contra esses Onis para chegar no Muzan, para chegar numa cura para sua irmã. Não porque ele quer ser o mais forte, não porque ele quer ser um pilar, não porque ele quer ser reconhecido. É claro que ele tenta se superar para que essa sua missão seja concluída com mais eficácia. Mas ele não precisa ser um Hashira para isso necessariamente. Então ele fala: beleza, eu e minha irmã aqui, a gente vai te ajudar. E quando o Genya acha que ele tá sendo cínico, de repente ele olha para aqueles olhinhos do Tanjiro e ele só vê inocência. Só vê, assim, bondade. Então não tem nem como você brigar com um garoto como esse. De novo, nem dá tempo, porque o Tanjiro logo identifica que, não sendo o ponto fraco o pescoço desses Onis, existia um quinto cheiro, de um quinto demônio, que era exatamente aquela forma original que a gente viu do Hantengo, que é a Lua Superior número 4, só que aparece fugindo de um tamanho pequenininho. Como se depois de ter sido subdividido, né, entre aquelas 4 emoções, o seu corpo original permanece aquele pituchinho lá correndo, cheio de medo, que inclusive, né, ironicamente, chama a galera ali, os exterminadores, de vilões. Como se ele fosse o bonzinho, tadinho, coitado, tá chorando com medo ali como um ratinho. E o Genya, que vai sendo direcionado, né, durante um tempo para tentar encontrar esse quinto cheiro, enquanto Nezuko e Tanjiro ficam tentando abrir a brecha para que ele não seja perseguido, para que ele encontre finalmente aquele que pode ser derrotado em tese. Esses momentos de Nezuko e Tanjiro são os pontos de ação que a gente mais tem então nesse episódio. A Nezuko sendo ferida várias vezes, a Nezuko fazendo estilo aquelas cenas de cinema mesmo, né, que puxa o negócio na barriga dela para encostar no seu inimigo, como se não tenha medo de dor, e queima o inimigo. São todos ataques provisórios, mesmo o seu fogo, mesmo o ataque do Tanjiro, mesmo que ele mostre, inclusive, para a emoção ali da raiva, que cada vez mais ele evolui e ele se adapta nas batalhas quando ele tá no seu limite, e isso é importante a gente entender sobre o Tanjiro, sobre essa técnica recém-adquirida. Ele fica mais rápido, ele fica mais eficaz, ele se adapta à batalha quando ele chega no seu limite. Limite é uma palavra importante pra gente pegar dessa percepção do cara que tá lutando contra ele. Mas é claro que o seu corpo tá ficando cada vez mais gasto. É claro que apesar da Nezuko ser uma Oni, ela também tem suas limitações, ela também não consegue ficar lutando ali pra sempre. E por isso que a missão de encontrar aquele quinto cheiro era importantíssima. E por isso que a gente volta os olhos ali pro Genya. Genya é que segue as instruções do olfato do Tanjiro com bastante cuidado e encontra finalmente o Hantengo pequenininho no chão. Porém, nenhum dos seus golpes, nem com espada, nem com tiro, consegue afetar aquele pequeno corpinho. E aí, quando ele tá prestes a morrer, a gente entra no momento flashback.
O anime criou uma voice-off do próprio Genya, como se ele fosse o contador de história, acrescentou falas, cenas de memória e finalização desses pensamentos realmente para fechar uma narrativa de flashback espontâneo no momento da morte. E deu muito certo. Genya e Sanemi Shinazugawa eram irmãos de uma família muito simples. Isso era algo comum naquela época, período Taisho, entre muitos desses que a gente está acompanhando, inclusive, entre os exterminadores. E eles viviam numa família que tinha seu próprio sofrimento, muito além de qualquer questão financeira. Eram Genya, Sanemi e mais 5 irmãos. Eles eram os mais velhos, dos 7, e eles eram criados pela mãe, uma mulher pequenininha, mas muito, muito forte para criar aquela família. Isso porque ela era casada com um homem muito maior e abusivo, um cara que era grosso, que batia nela e nas crianças. Que aí a gente vê com clareza que é o ponto de vista do Genya, alguém que viu a mãe apanhar para proteger os irmãos de apanharem do próprio pai. Alguém que depois, muito cedo ainda, perdeu esse pai porque o cara era tão odiento que ele foi esfaqueado aí na rua e acabou morrendo. Eles não sentiram falta do pai, mas a partir disso, Genya e Sanemi prometeram um ao outro que cuidariam da família, como sempre fizeram no final das contas, mas continuariam fazendo. A mãe era muito trabalhadora. Eles nunca a viram dormir de tão exaustivamente que ela lutava para cuidar dos filhos. Mas, infelizmente, ela foi fruto dessa sociedade que era refém de Onis. Em certo momento, eles estavam em casa, os filhos esperando a mãe, e aí que tem uma prolongação da cena, porque a gente tem um momento em que todos estão dormindo, isso não acontece no mangá a cena começa quando todos já estão acordados, esperando a mãe voltar, e um diálogo de Genya e Sanemi, ambos preocupados com o sumiço da mãe, que ainda não tinha voltado para casa, e o Sanemi, naquela época, um menino sorridente, né, mais tranquilo, a voz, o tom de voz muito diferente, dizendo, pode deixar, que eu vou lá, eu resolvo, eu busco ela, eu vejo o que aconteceu, daqui a pouco eu retorno, porque eles prometeram um pro outro cuidar da família, então claro que ele iria voltar. Só que antes do Sanemi conseguir voltar, a mãe volta. Não apenas a mãe Oni. As crianças que estavam ali parecendo dormir, na verdade, estavam acordadas, e aí que a gente vê o Genya segurando um deles no colo, os outros ali ansiosos pelo retorno da mãe, e eles veem o contorno da mãe chegando ali na porta de casa. E, infelizmente, o Genya percebe que algo estava errado, com poucos instantes, com pouca chance dele fazer alguma coisa. Se ele tivesse conseguido impedir os irmãos de irem até a porta, ele poderia ter evitado a mesma chacina que aconteceu. Porque quem entrou ali era um ser rápido, um ser muito feroz, que já entra produzindo ferimentos mortais em 4 das 5 crianças. Logo depois, indo em direção ao Genya, que infelizmente para aquela criança estava com um dos meninos no colo, e aí o Genya ele recebe um corte, que é a causa da cicatriz que ele tem hoje no rosto, olha só, feita pela mãe, num momento muito trágico, e o menino no seu colo morre. E de qualquer forma, o Genya já estava no momento em que ele mesmo poderia morrer se não fosse Sanemi chegando e pegando, usando o próprio corpo. Ele não era um Hashira, ele não era um exterminador, ele era uma criança ainda naquela época também, e jogando a mãe pra fora. O tempo, né, a questão temporal do mangá era um pouco diferente, eu acho que no anime fez mais sentido, já estava amanhecendo, deu a entender no flashback, na narração off do Genya, que o Sanemi tinha ciência de que colocar a mãe lá pra fora nos raios de sol como uma Oni seria eficaz. Eu não sei como aquela criança saberia disso. É bom lembrar que nesse período Taisho, apesar de existirem os Onis e muitas vítimas dos Onis, a sociedade normal não tinha ciência do que estava acontecendo, até para evitar muito desespero e caos. Então muitos sabiam, mas a maior parte do que se falava de Onis era no máximo lenda em pequenos vilarejos, mas seja como for, ele joga a mãe para fora no instinto ou não, ele acaba sim lutando contra ela, porque ele tá ensanguentado quando o Genya aparece, e o corpo da mãe, que era uma Oni, morta. A justificativa no mangá para que o Genya não conseguisse enxergar que era a mãe, e fica mais claro ainda no anime, é que quando ela entra muito rápida e já matando um bando de gente, o que já transforma aquela cena em algo muito traumático, que pode produzir uma confusão de memórias, é normal que isso aconteça até na realidade,
ela também, ao mesmo tempo, destrói a luz, a única iluminação que estava naquele cômodo. Então, no desespero, no medo, ou talvez na negação de assumir que aquilo de alguma maneira era sua mãe, o Genny acreditou que era uma criatura como um lobo. E quando ele sai e vê a mãe no chão, morta, e seu irmão ensanguentado na sua frente, o que ele faz naquela época, talvez de novo num espírito de negação misturado com ignorância, é culpar o irmão pelo que aconteceu. É porque você fez isso. E o Sanemi, que tá todo cortado, portanto ele também foi ferido, e as cicatrizes que ele tem no rosto hoje também foram feitas pela sua mãe, como o Oni, ele já tava, imagina, todo traumatizado, o menino Sanemi, por ter matado a mãe, por ter perdido, claro, os irmãos, e ali, aquele que ele acabou de salvar, depois de um trauma que ele passou, assim como seu irmão, ele foi acusado. E ele precisou seguir sozinho. A gente entende que depois disso ele se transformou num exterminador, um caçador de Onis, virou um pilar, mas um pilar muito diferente daquele que a gente viu no flashback em seguida, no momento em que os irmãos prometem juntos cuidar da família. Que sorria, um sorriso ingênuo, um sorriso de esperança, um sorriso que a gente não vê hoje nesse pilar. E eu acho muito rico quando a gente vê esses passados em Demon Slayer que são tão brevemente construídos, né? É um flashback curto, simples no sentido de que não enrola, é um momento que transformou a vida desse cara. Mas é isso que justifica toda essa persona desse cara ranzinza, carrancudo. E o Genya, por sua vez, que também não tá muito pra amigos, que quer ser Hashira de qualquer jeito. Você acha que ele quer ser porque ele é ambicioso e aqui você vê que não. Na verdade, depois que ele renegou o seu próprio irmão e o Sanemi seguiu o seu caminho, existe um micro flashback em que ele vê que o próprio Sanemi o questiona e o diminui porque o Genya não conseguia dominar nenhuma respiração e para que ele saísse da corporação ali então dos exterminadores. Talvez como uma forma de proteger o irmão que não tinha capacidade, talvez, mas talvez também reunindo ressentimento. Seja como for, o Genya quer se aproximar de novo do seu irmão. Ele quer ser merecedor, talvez no espírito de se vingar também contra Onis que causaram o que aconteceu com a sua família, mas também para ele se aproximar do irmão só para pedir desculpa, só para se justificar, para falar: eu sabia que era mãe, me desculpa por ter te culpado num momento em que você também estava desesperado. Então, olha, um micro flashback, o que foi, uns 10 minutos do episódio? Não sei, não contei, mas tão pouquinho, poucas páginas no mangá, que bom que aqui um pouquinho mais desenvolvidas, e que dizem tanto, que representam tanto, que constroem tanto sobre alguns personagens que poderiam só parecer o arquétipo dos caras malvadões e brabões, como vários outros animes a gente encontra. Não é só isso. Eu gosto dessa parte de Demon Slayer. E é com isso que a gente vai finalizando o episódio, com o Tanjiro cortando o flashback, a despedida muito poética de Genya, que ia ter a cabeça destruída e não ia conseguir recuperá-la. Ele usa mais uma vez essa ativação aí dessa marca ou desse golpe com a espada vermelha e consegue tirar o demônio da raiva do caminho, então salvando o Genya, só que em seguida eles recebem um ataque frontal de outro dos demônios. E quando o Tanjiro acreditava que ele tinha sido ferido, não, quem virou uma peneira todo furado foi o Genya. E é bem drástico, né, no anime de novo, porque a gente vê em close, em assim, movimentos mais lentos, e aquele corpo mexendo, e os barulhos sonoros da carninha com sangue. Bem dramático, e é assim que a gente termina o momento. Não, assim não. A gente termina com o Genya falando: vai, porque você, Tanjiro, eu deixo matar dessa vez, só dessa vez. Vai e corta o pescoço desse demônio, porque você consegue. Bem, não sei se ele consegue, mas pelo menos o Genya tá retribuindo toda a força que o Tanjiro o tempo todo dava pra ele, de você consegue, de não desiste, de não para aqui, de continua em frente, de tenta de novo. Ele jogou a bola de volta pro Tanjiro. Veja como o Tanjiro ele vai afetando, né, as pessoas. Ele mudou o jeito de agir e pensar sutilmente do Muichiro, né, do Tokito, pilar da névoa agora há pouco. Também já influenciou um pouquinho o Genya, por exemplo, por atitude, seja como for, e ele termina o episódio, então, o Tanjiro ativando, na verdade, o seu golpe mais uma vez, a espada flamejante, pelo menos mais uma vez, indo em direção a este pequeno Hantengun, Lua Superior número 4, com a esperança de que ele consiga derrotá-la e finalmente terminar essa batalha. Episódio 6, será que realmente essa batalha vai terminar por agora e aí a gente volta pra olhar pra Lua Superior número 5? Não sei. Inclusive, nem falei, né? Mas Lua Superior número 5 tá lá se divertindo,
vendo o Muichiro na bolha, não conseguindo perfurar aquela jaula de água, de líquido, de forma nenhuma. É só isso que a gente viu. Um risinho agudo do Gyoko olhando para o Muichiro e o Muichiro meio sem esperança. Apesar desse episódio não ter sido um momento de muitas lutas, caos e brilhos, ainda assim continuamos com uma animação belíssima, quero só ressaltar isso. Inclusive quando o Tanjiro defende o Genya do ataque de raios e aqueles raios batem no chão e se espalham, os efeitos sonoros, a forma como aquilo se espalha, se divide no campo, como todos os ataques e todas as dinâmicas de luta envolvendo vários personagens não fica de forma alguma confusa, como eles conseguiram calibrar muito bem, mais uma vez, a adaptação trazendo ação, um pouco de comédia assim, e um drama excepcional. E sabendo como iniciar e finalizar um episódio, eles não estão seguindo a regrinha do mangá, eles terminam às vezes uma página, 2, 3 antes, puxam o final de outro capítulo, eles estão criando uma nova forma de contação de história para o anime que funciona muito bem. E por isso que o momento de flashback, na minha opinião, brilhou pra caramba. Quer dizer, brilhou de tristeza, talvez de tantas lágrimas nos olhos de alguns de vocês, mas brilhou. E espero vocês em todos os próximos vídeos, nos domingos de Demon Slayer ou em outros conteúdos que saem durante a semana aqui e nas redes sociais em @xGabiXavier também. Espero vocês nas próximas. Tchau, tchau!